Opa, olha nós aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma gravação de mais um episódio, de mais um dia de outono chuvoso em Belo Horizonte. A chuva não nos largou, a chuva não vai nos deixar passar, vai permanecer e vai continuar. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril e não, eu não estou mentindo. Esse episódio irá ao ar, se eu não me engano, no primeiro domingo de maio, que, se eu não me engano, será o dia 3 de maio, porque o feriado do dia 1º de maio acontecerá numa sexta-feira. Então nós estamos tendo aí um final de semana bom, pelos meus cálculos, não é isso? 26 foi o 26 de abril, foi domingo. 27, 28, 29, 30, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, dia 1º de maio, estendido aí pro final de semana, 3 dias de sossego. Pelo menos eu espero que a gente esteja tendo sossego no maio aí, né? Aproveitando aqui de novo a minha caminhada, indo ali até o metrô, fazendo aqui primeira parte da gravação pra vocês. Tá uma caminhada boa, tá nublado e ventando, tá gostoso. Daqui a pouco vai começar um friozinho, essa caminhada vai ficar mais tranquila, vai ficar tudo mais fácil, né? Agora eu vou na estação nova, eu não vou mais na estação Eldorado, eu vou na estação Novo Eldorado, que é a estação que inauguraram aí. Primeira expansão do metrô de BH em 30 anos, eu acho. Bom, deixa eu ver aqui. Eu tava falando de granas, né? Granas, bufunfas, dinheiros, capilés, pilas, né? Money. Pois é. Tem um pedaço desse conteúdo, vamos chamar assim, que ele tá meio que na transição entre regra e caracterização. Ele não é bem nenhuma coisa nem a outra. Ele não faz parte do sistema de regras, porque ele não é tabelado e tudo, né? Quer dizer, ele até é tabelado e tudo, mas ele não se restringe a esse conteúdo mecânico, porque ele está presente na narrativa, né? Por exemplo, quando a gente lida com combate, né? As criaturas, os bichos, os monstros, os humanoides, os humanos têm a sua caracterização, né? E tem a sua mecânica. Eles têm vamos dizer assim, a descrição de como eles são e a tradução mecânica de suas habilidades. Então, um bicho voa, um dado bicho voa, né? É a caracterização dele. A gente descreve se ele voa mais rápido, se ele voa verticalmente, se ele voa fazendo uma curva muito grande para poder voltar, se ele é mais gracioso, se ele é mais robusto, enfim, descreve-se, né, como é. E na hora em que a velocidade, o movimento dele em voo tiver de ser medido, avaliado com relação a uma outra criatura, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a mecânica, que a mecânica vai ter aí os seus parâmetros, né? Então, assim, geralmente numa caracterização no jogo você tem um aspecto narrativo e um aspecto mecânico, e geralmente eles ocupam caixas distintas, vamos dizer assim. Se você está mexendo em um, você não está mexendo no outro. Se você está mexendo no outro, você não está mexendo no um. Pois é, o papo sobre tesouro, dinheiro, grana e tudo, ele não é bem assim. Por quê? Porque dinheiro interfere diretamente na mecânica do jogo. Tanto é que a gente tem aí vários sistemas XP por ouro, né? Então a quantidade de moedas interage mecanicamente entre si e também internamente, vamos dizer, e também externamente com outras mecânicas, como carga, dinheiro e equipamento, montarias, habitações, né?
Então as riquezas, vamos chamar assim, elas cruzam essa fronteira. Elas meio que estabelecem um vínculo. Um vínculo não. Elas meio que estabelecem uma zona de transição entre o aspecto narrativo e o aspecto mecânico, né? Pelo menos no meu modo de ver. Então, quando eu estou falando da maneira como as relações econômico-comerciais se estabelecem, além de estar caracterizando o mundo, né, a narrativa, eu também estou me expressando com relação à mecânica. E isso é importante de ser percebido e avaliado e tudo, porque as coisas às vezes se misturam. Eglisson, você disse que ia falar de sistema nessa quarta temporada e você está falando de dinheiro, grana, isso não é hiperinflação e vamos dizer assim, estrutura da economia, né, pseudo-economia do mundo de fantasia. Isso não é mecânica, isso não é sistema, isso é caracterização. Eu falo, pois é, não é unicamente. A gente tem uma presença também da mecânica nessa discussão, e é por isso que ela é necessária, né? Por quê? Porque a mecânica, ela vai padronizar, vamos dizer assim, ela vai pautar, sistematizar e cadenciar e determinar os parâmetros a respeito dessas relações. Então, por exemplo, quando eu proponho que o XP não é por ouro, eu tiro a questão do ouro dessa discussão, do ouro, cobre. Quando eu digo que cada moeda vale XP, não importa o material que ela é feita, de tesouro, né? Eu também estou colocando essa questão. Eita! Primeiro espirro do outono. Vixe, vai ser longo esse outono. Então, quando a gente para avaliar isso, a gente começa a perceber que cada vínculo que você rompe tem de ser substituído por alguma coisa. E vamos dizer, a falta da mecânica deixa um vácuo. E a falta da narrativa muitas vezes não. A falta da narrativa vai gerar uma omissão ali, uma estranheza, como se estivesse faltando uma peça do quebra-cabeça para compor uma imagem, né? Ou uma, ou duas, ou cinco. A falta de uma mecânica não. A falta de mecânica te coloca num ambiente de insegurança. Porque na narrativa você improvisa. Então, afinal de contas, a narrativa do jogo é toda improvisada, né? Você pode ensaiar algumas coisas, planejar outras, mas o jogo em si ele é dinâmico. Ele não é uma coisa monótona, monocórdica, repetitiva e tal. A mecânica é o contrário. A mecânica é monótona, ela é monocórdica, ela é repetitiva. E por isso mesmo ela é segura. Então toda vez, você também pode improvisar uma mecânica, você pode improvisar. Mas toda vez que você tem que fazer isso, o que acontece? Você se coloca numa situação de insegurança, você se coloca numa situação de imprevisibilidade. E tudo que você não quer, tudo que qualquer pessoa não quer, quando vai falar de mecânica, é ter que tratar de imprevisibilidades. Você está lidando com a mecânica para começo de conversa exatamente para ter uma resposta previsível, segura. Uma coisa que não desande o jogo. Então, quando a gente trata de tesouro, quando a gente trata do verdadeiro valor das coisas e de como isso não é tão estático quanto eu sempre vi por aí, né? A gente está mostrando que existem dinamicidades também nessa mecânica, existem alternativas. Porque antes a gente pensava, né? Só existe moeda de ouro, moeda de prata, moeda de cobre, moeda de platina, moeda de elétron, né? Ok. E se você tiver... E assim, e é isso, ninguém pormenoriza teor de nada pra nada, né? Pois é. Agora, na hora que eu digo que existe lembrei da palavra. Existe um lingote de ouro e existe um tarugo de ouro, né? E o tarugo é 1000 vezes o valor de uma moeda de ouro e o lingote são 100 vezes o valor. E como a moeda tem uma proporção pequena de ouro e o tarugo e o lingote tem uma proporção muito mais rica, né? Acaba que
não tem uma proporção direta da massa de um e do outro, quando a gente coloca isso, a gente está dizendo para o sistema, olha, toda aquela constrição que você passava com relação à regra de carga, por exemplo, ela não é assim tão necessária. Você não precisa de fato passar por isso. Você pode simplesmente mudar essa nuance e reorientar, reconfigurar todas as relações e proporções. Isso torna o tesouro mais transportável e tudo. E isso é mecânica. Isso é mecânica, isso não é simplesmente caracterização. Uma outra questão, quando a gente coloca esse pormenor, a gente cria uma situação que é a seguinte: e se você... Gente, eu tô descendo a rua errada. Eita! Tô descendo a rua errada, eu tenho que... Ou não. Ai, ai, ai. Olha o sujeito perdido no meio da rua. Vou continuar descendo aqui. Não, você vê que eu tô vendo um muro bem ali na frente. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo? Ai, meu Deus. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Não, é a de baixo. Tá certo, eu tô na rua errada. Caminho novo, gravando podcast, falando de assunto difícil, né? É complicado. Perdoem aí a falha, tá? Como vocês podem ver, gente, o podcast continua, apesar de ter a pausa pro metrô e tudo, o podcast continua fiel às suas origens, tá? Não tem edição, não. No máximo uma pausa aqui ou ali. Então, na hora em que você reconfigura a questão da carga, a questão da proporção de peso, você pode reconfigurar outras coisas, né? Porque assim, a gente já mexeu aí na composição do material, na pureza, vamos chamar assim. A gente já mexeu no formato do material, que você pode ser e teor também, né? E qual que é a próxima? A próxima é a seguinte: quem disse que uma moeda cunhada há tantos e tantos anos atrás não vai valer muito mais do que as moedas de hoje em dia? Pensa o seguinte, uma situação, dois povos estão em guerra, chega um terceiro povo, entra no papo, começa a mediar o conflito, tá certo? Essa mediação é feita de maneira tão primorosa que uma guerra que era meio que um beco sem saída para os dois povos beligerantes, chega a uma solução pacífica e harmoniosa, vamos dizer assim, em pouco tempo, em tipo semanas de negociações. Uma guerra que já tinha aí seus 5 anos, 10 anos, 12 anos, não sei. Imagina que depois que esse outro povo passa a interagir, essa galera faz as pazes em semanas, 2 meses, sei lá, 6 semanas. Bom, não seria um evento massa? Não seria uma situação prodigiosa? Todo mundo ficou feliz, aí vem a prosperidade econômica, acaba a matança, acaba aquele prejuízo todo, aquela tristeza toda que as guerras trazem, não é? E aí, o que acontece? Esse terceiro povo que entrou na conversa é um povo justamente voltado para o comércio. E foi justamente através de tratados comerciais que se estabeleceram essa paz e se lançou as fundações para que ela fosse sustentável. Ok. O que esse povo faz? Lança um conjunto de 10.000 moedas comemorativas da paz entre os povos. Aí a moeda tem um material específico, uma liga específica, uma cor específica, tem uma efígie de um lado, tem uma efígie de outro lado, né? E por ser uma moeda simbólica, vamos dizer, ela é colocada com o valor de uma moeda de cobre, que ela não é para ser um peso, ela é para ser divulgada, é uma maneira de você divulgar a paz, é a maneira de você divulgar entre as pessoas que existe a paz, está impresso na moeda que todo mundo carrega todo dia.
Aí, vamos dizer assim, 10 anos depois dessa paz, 10 anos depois que isso acontece, esse mesmo pessoal produz outras 10 mil moedas de prata, com a mesma efígie e com o número 10, né? 10 anos da paz. Ou seja, as pessoas são lembradas de que essa paz está ali há 10 anos. Daí a pouco, essa paz inteira 25 anos. Eles lançam um conjunto de moedas de ouro, né? Para poder simbolizar essa paz. 10 mil moedas de ouro e tudo e tal. E do mesmo jeito, a moeda de prata comemorativa circula como sendo uma moeda de prata, a moeda de ouro circula como sendo uma moeda de ouro. De maneira que a paz é consolidada entre as gerações. Está impresso no tesouro, né? E quando chega a 50 anos de paz, eles cunham as moedas de platina, que funcionam do mesmo jeito, 10 mil moedas e pai e tal, e tudo mais. Beleza. Só que o que acontece? Chega um ponto em que essas três nações, que são agora co-irmãs, elas enfrentam outro inimigo. Um inimigo, vamos chamar assim, um inimigo mais para irracional do que para racional. Então é uma mutação das criaturas de um lago que passaram a emergir e a caçar seres humanos. E esse lago é o Lago em Comum, que fica na fronteira entre os três povos. E essas criaturas, e esse lago é fundamental para o comércio. E de repente essas criaturas começam a naufragar os navios, caçar as pessoas e começam a sair de dentro desse lago e atacar as casas vizinhas, as cidades vizinhas, até que chega o ponto que esse reino entra num colapso. Esse reino entra num colapso e aquela malignidade que estava presente naquele lago se propaga naquela região, engolfa os três reinos originais, os três reinos anteriores, e cria-se uma espécie de uma capa de bolor em cima, como se fosse um apodrecimento e uma colonização mesmo, como se fosse algum tipo de artrópode, algum tipo de criatura que criou vida, humanoide ou não, mas totalmente irracional, então lida no paradigma da inteligência animal mesmo, tá? E esses reinos se perdem, eles e seus tesouros. Pronto. Passa mais 100 anos, uns povos vizinhos viram essa história, mas não puderam fazer nada a respeito, mandaram ajuda, mas nunca mais tiveram ouvidos. Aí o pessoal decide, a cidade está se expandindo, outros reinos estão se expandindo, passa 100 anos, 150 anos, aquilo ali é aquela história esquecida. Daí a pouco as pessoas vão chegar na vizinhança desses lugares, e aí eles começam a recuperar, invadir, perscrutar, enfrentar aquele desafio, entender que aquele desafio tem que ser contido, porque senão vai ser expandido até pra cá de novo, né? E aí, nesse processo de fazer as aventuras nessa região, né? Essa região, sei lá, dos fungos animados, sei lá, qualquer coisa, cogumelo gigante, sei lá, qualquer cogumelo com duende em cima, né? Eles começam a recuperar os tesouros. E aí, vez ou outra, no meio de um punhado de moeda de cobre, eles encontram essa moeda que é diferente. Então, quer dizer, você tem ali na proporção talvez de 50 para 1, 10 para 1, não sei, uma moeda que tem um efígie diferente. Essa moeda, essas moedas desses reinos perdidos podem ser vistos como tesouros ancestrais. Pode ter famílias de fora dessa região que têm interesse específico nessas moedas e nesses tesouros como itens quase de arqueologia. Então aquela moeda de cobre, ela não vai valer uma moeda de cobre. Ela é um tesouro de uma civilização perdida. Ela não é simplesmente o que você vai trocar no café da manhã da taverna. Ela é alguma coisa que te remonta à contação de uma época, de uma história, das lições de um determinado tempo.
né? E aí as pessoas começam a entrar cada vez mais e recuperar essas moedas. De repente, essa moeda de cobre vale uma moeda de ouro. De repente, a moeda comemorativa de cobre vale uma moeda de platina, né? Por quê? Porque as pessoas têm ali um apreço de alguma coisa que não é única e exclusivamente uma moeda. Não é só o cobre com efígie gravada. É um tesouro mesmo, ancestral, sabe? Então, um tesouro, ele não é unicamente o valor impresso. Ele tem um valor agregado histórico. Isso que eu estou dizendo para moedas, itens colecionáveis e etc., pode existir numa ultra gama de maneiras diferentes, variadas, diversas. E a gente se esquece disso também. Então, por exemplo, um livro de histórias pode ser um tesouro ancestral que está só esperando na pilha de bolor para ser resgatado e ser vendido por 10 mil moedas. O metrô está aqui, eu vou tentar pegar o metrô. Será que eu vou conseguir? Tomara que sim. Peguei. Peguei. Então a gente tem uma possibilidade de dizer que uma moeda não vale só uma moeda. Um cobre não vale um cobre. Uma prata não vale só uma prata. Isso pode ser estendido para praticamente todos os itens do jogo. Eles podem ser relíquias de uma civilização perdida ou simplesmente de um povo distante. Então uma espada que seja de um estilo diferente será vista não como uma ferramenta que ela de fato é, como a arma, o equipamento que ela de fato é, mas sim como um tesouro, uma relíquia, né? Um presente, um símbolo mesmo, né? De pertencimento, de união. E a posse daquele item, muito mais que o seu uso, indica o domínio sobre uma coisa rara, sobre uma coisa única. Então, uma espada é 50 PO. Não, meu filho, essa espada aqui foi forjada na ilha tal por um mestre armeiro tal. Essa espada vale 500 moedas, né? Porque foi forjada quando o mestre armeiro ainda era um aprendiz, da fase tal, do não sei o que. Uma outra espada dele vale 5 mil moedas de ouro. Espada normal, não é mágica, não é obra-prima, pode ser, não sei, mas não tem nenhum outro aspecto, você tá entendendo? Ela não vale por ser um item tão acima da média, ela vale como um exemplo artístico, né? Um exemplo do artesanato de um lugar, da obra-prima de algum lugar, da época de ouro dos ferreiros de não sei aonde. Isso pode ser estendido para roupas, isso pode ser estendido para tudo. É claro que a vasta maioria dos tesouros que há no mundo são os tesouros mundanos, são as coisas do dia a dia, como eu falei no episódio passado, né? Mas aqui e ali brota uma situação diferente, um evento, no caso da cunhagem das moedas, brota uma edição especial de um livro fabuloso, de um sujeito que escreve histórias maravilhosas. Pensa a Odisseia, ou a Ilíada, né? Ou a Eneida. Eles fizeram uma edição de não sei o que, assim, sem assado, a capa de couro, assim, não sei o que. Fulano de tal, uma vez, derrotou um dragão e usou o couro do dragão para poder fazer como é que é o nome daquilo? Fazer uma encadernação de luxo, né, numa série de livros ali. Então tem 12 volumes que contam a história de não sei quem, de um herói lendário, de não sei aonde. Aí essa história é conhecida, mas essa edição aqui é uma edição avaliada em 120 mil moedas de ouro, né? E dizem que o cara foi um artesão tão meticuloso que se você tirar o couro de dragão das capas dos livros, você ainda consegue recosturá-lo em uma armadura, né? Alguma coisa assim, algum item, um manto, talvez até usar para reviver o dragão, né? Então, existe o preço, existe o valor do tesouro. Uma vez que você muda os parâmetros dele, não tem por que você ficar se contendo, se segurando, se abraçando ali
naquela velha toada, né? POPCPP, POPCPP, né? Não tem necessidade de se manter tanta referência nisso. E acaba que você permite que existam tesouros genuinamente únicos na sua campanha. Você cria, com esse tipo de regra, você cria situações nas quais um povo teve um conflito com outro, esse povo do lado de cá perdeu, o povo do lado de lá ganhou, mas aconteceu uma catástrofe, eliminou o povo do lado de lá, e esse povo do lado de cá agora quer recuperar as riquezas que foram roubadas originalmente por aquele povo que agora desapareceu, ou está subordinado, ou está sob jugo, não sei. E agora esse povo do lado de cá tem que ir lá assim, né? Está indo em busca de seus tesouros ancestrais, recuperar sua memória, recuperar suas origens, né? Essas coisas que a gente tem que saber na vida. A gente tem que saber de onde que a gente veio, para onde que a gente vai. Se você não sabe de onde que você veio, como é que você sabe para onde é que você está indo? Como é que você sabe que você não está voltando para onde você veio, regredindo na caminhada da sua família, né? Dos seus amigos, da sua cidade, do seu bairro, do seu país? Como é que você sabe, né? Você tem que saber. E aí esses tesouros são importantes, são parte da saga de um povo sobre a terra. Não é simplesmente uma coisa que você arranca e leva embora, né? Isso é uma parada que eu acho super cativante, super interessante, geradora de narrativas e narrativas, né? E que pode impulsionar a questão do tesouro para muito além, né? Para muito mais, para muito além daquilo que a gente sempre fez, que é relegar o tesouro é isso aqui, você compra coisa com isso aqui. Pra que eu me meti na masmorra, no labirinto, enfrentei Minotauro, resgatei a princesa lá e saí de lá com esse sacão de ouro aqui? A menina você vai ter que, né, você só libertou, ela vai dizer o que ela quer fazer. Você pergunta pra ela o que ela quer fazer, que isso aí é problema dela, não é seu. O ouro você gasta. Pô, é isso. Você enfrenta desafios mitológicos, passa por situações extremas, né? Presencia eventos lendários para poder ganhar uns trocados. Não tá meio descompassado, não? Ou não, você agora, seu personagem recuperou a armadura do general fulano de tal, da general não sei quem, da tenente coronel não sei das quantas, do capitão comandante do não sei o que lá, que é uma pessoa fantástica, que existem canções escritas a respeito dele e da maneira como ele morreu, que foi com uma espada atravessada no peito, no momento de traição, uma espadada pelas costas. E você pode ver que a armadura tem a marca da espada entrando pelas costas e saindo pelo peito. Então a armadura corrobora a lenda e tem a família dele, ou tem o lugar de origem dele, e as pessoas de lá o cultuam como se ele fosse uma divindade menor, ou um patrono, ou o que quer que seja. E é interessante recuperar essa armadura. Que armadura que é? Um cocelete de couro. Um cocelete de couro que você compraria ele aí por 25 moedas de ouro, né? Só que esse cocelete de couro aí, por ser da pessoa, pai tal e tudo, ele vale 25 mil moedas de ouro, né? Porque existe o preço das coisas, existe o valor das coisas. E eles nem sempre andam assim tão par e passo. Bom, agora o metrô vai sair aqui, eu vou pausar e daqui a pouco eu continuo a segunda parte. Aí, ó, agora a gente volta a fazer aqui a segunda parte da caminhada, né? Então, eu tava aí falando da questão dos tesouros que tem valor diferente do preço, né? Porque uma coisa é você parametrizar valor de face de moeda e tudo, outra coisa é você parametrizar valor intrínseco, né, das coisas, e valor simbólico também, né? Então, por exemplo, uma campanha no litoral, aí tem um navio, aí o cara pega o navio e faz uma viagem, ele vai de passageiro, né? Ele toma um navio mercante, e ele vai de passageiro numa viagem
que é para durar 5, 6 dias. Só que acontecem uns imprevistos, esse navio acaba tendo que mudar de rota e naufraga numa ilha não mapeada, por exemplo, né? Ele se perde no mar. Esse sujeito, junto com um grupo de pessoas, naufraga e eles tentam recuperar o navio. Aí eles conseguem tirá-lo dos recifes onde ele está encalhado, reformá-lo e tudo, e o conduzem para uma caverna próxima para poder tentar recuperar mantimento e tudo e voltar, né? Tipo, passam meses nessa ilha. Aí, enquanto eles estão nessa caverna, eles descobrem lá dentro uma embarcação antiga, assim, em péssimas condições, semi-naufragada, né? Mas velha mesmo. E aí eles percebem que o navio na verdade, é o navio perdido de um pirata, de um explorador, ou um pesquisador, ou uma pessoa que tem lá uma história de que a pessoa encontrou tal riqueza, tal poder, tal criatura, tal sei lá o que, e nunca mais foi visto. E agora eles têm acesso à verdadeiro final, não tão feliz, não tão lendário, daquela figura lendária, né? E aí, quanto que esse navio vale? Enquanto embarcação, esse navio não vale nada. Mas enquanto recurso histórico, enquanto riqueza cultural, será que não existe, por exemplo, no lugar de origem desse sujeito, um pessoal que quer muito recuperar os pertences, a carga do navio, os itens, os tesouros, o diário de bordo, os itens de uso pessoal do capitão, o próprio navio, né? Será que isso não se faz, não se constitui em tesouro? Pois é, e aí, como que você tira o navio naufragado de dentro de um ilhol, de dentro de uma ilha perdida num canto do oceano, né? Então assim, quando eu comecei a virar essa lógica do avesso, eu fui me deparando com uma oportunidade atrás da outra de criar coisas, situações realmente super interessantes. E é só por isso que eu levei isso pra frente, né? É só por isso que, de fato, desenvolvi o raciocínio nessas direções. Porque é uma parada que pode levar a experiência de jogo para mais do que acumulei dinheiros, acumulei moedas, acumulei joias e tudo. Não, né? A gente tem, como é que fala? A gente tem uma possibilidade de expandir a presença mesmo da riqueza e dos bens e tudo para além dessas moedas. Então, quando eu pensei o sistema de regras, eu pensei para subir vários níveis. E aí, quem já jogou a D&D, D20, né? A D&D, OSR, os D20 aí da vida, sabe que tem um gargalo na hora que sobe de nível. Justamente porque chega um ponto que os personagens têm que obter 50 mil pontos de experiência para poder ir do nível 5 para o 6, por exemplo. E vamos dizer assim, no sistema de XP por ouro, essa métrica quebra totalmente o jogo jogado. Porque pensa isso na prática, o seu personagem leva 5 níveis para conseguir os primeiros 20 mil PO. Tipo, 5 níveis, dependendo, o personagem você vai jogar umas 20 sessões de jogo com esse personagem. Umas 20 sessões de jogo, se você jogar, sei lá, 2 por semana, você vai levar aí um mês, tá certo? Pra subir 2 por semana? Não é um mês, espera aí. 2 por semana dá 8 por mês. Você precisa de 20, são 2 meses e meio. 3 meses, vamos arredondar para 3 meses, tá? 3 meses para chegar no quarto nível. Quarto nível, quinto nível?
quinto nível, né? Vamos lá, 3 meses. Aí do quinto pro sexto vai levar os mesmos 3 meses, porque tem que obter de novo as mesmas 20 mil moedas. Então vai levar 3 meses até o quinto nível. Aí depois mais 3 meses, ou seja, um acumulado de 6 meses até o sexto nível. Aí depois dobrar de novo, um acumulado de 1 ano até chegar no sétimo, 2 anos no oitavo, 4 anos no nono, porque o XP vai dobrando, né? 4 anos no nono. Isso te parece razoável essa progressão? Porque eu não estou dizendo que tem alguma coisa errada com isso. Agora, esse é o único ritmo que dá para jogar? Esse é o ritmo do jogo jogado? Isso é de fato saudável para a experiência de jogo? Provavelmente não. Então a gente tem que ter a noção desse tipo de coisa. O que a gente está fazendo com a nossa experiência de jogo? A gente tem uma situação muito presente no lance do RPG de fantasia medieval, que são os veteranos low level. São os veteranos nível baixo. São caras que conhecem bem o jogo, nunca interpretaram um personagem de nível 8, porque nunca chegaram no nível 8. Nível 8 pra mim é onde começa o nível médio. Ah, mas o BX, o Beck, pois é, não interessa. Não interessa. O que eles chamam de basic é o básico mesmo, é o básico, é o esqueleto. É aprender a interagir com a mecânica, né? Mas e aí, é garantido que a partir do terceiro nível de personagem você vai saber interagir com a mecânica? Eu conheço muitos jogadores veteranos que não sabem, não conhecem de fato as regras do jogo, do personagem que está interpretando. Precisa do mestre. Rola um ataque, não sabe calcular o acerto, não sabe nem isso. Então assim, não estou aqui para ficar dizendo se está certo ou se está errado, mas será que o jogo não tem tanto mais para poder oferecer nos níveis médios e níveis altos? Talvez tenha, né? Então assim, a questão do tesouro passa pela percepção de como que o mundo é rico, de qual que é a presença dessa riqueza e de como que isso se faz perceber nas aventuras. E se a gente pegar essas aventuras mais famosas, né, da linha B, da linha X, as traduzidas no Brasil, as aventuras mesmo de GURPS, a escola de super-heróis e tudo, se a gente for olhar a Tredro e for olhar os produtos mesmo, a gente percebe que tem uma demasia de experiência em nível baixo, que as pessoas ficam só no nível baixo. Por quê? Porque não tem jeito de você acumular o mundaréu de tesouro que é exigido que você acumule para chegar do nível 5 pro nível 6. Do nível 6 pro 7, então, cara, é um terror. Então assim, eu conheço mesas online de gente muito dedicada, muito boa de serviço, que depois de 6, 7, 8, 9, 10 temporadas jogando online, tipo 5 anos, 6 anos, o personagem de nível mais alto é 7. 7. Entende? Eu esperaria que fosse mais, porque o pessoal tem um ritmo de jogo às vezes até frenético. Aventuras durante a semana, aventura final de semana, rotatividade de mestres, entendeu? Então é tipo, eu acho estranho. Eu acho estranho que a gente tenha um gargalo da questão de níveis, mas eu entendo que a gente tem um gargalo da questão de níveis em função do gargalo de tesouro no jogo. E aí, de novo, a narrativa nessa hora não casa. O sujeito é um veterano de tantas e tantas aventuras, já tá no nível 4. Por quê? Porque não catou as moedinhas, entendeu? Já enfrentou perigos diversos, conhece os ermos como ninguém, né? Aí a narrativa toda é
fantástica. O sujeito tem histórias para contar daqui até Pirapora. Mas quando você vai ver a ficha de personagem, o poder do personagem, a evolução em níveis do personagem não condiz com a experiência de jogo. Então, essa parada do tesouro, isso foi quando eu ainda estava pensando em botar uma parada XP por ouro. Porque se eu colocasse XP por ouro e eu mudasse a natureza do tesouro, estava resolvido o problema. Porém, na hora em que eu mudei a natureza do tesouro, eu mudei a natureza do jogo. Porque é isso que acontece. Quando o seu objetivo não se traduz mais em 5 ou 6 variações da mesma coisa, o seu jogo cresce. Não tem nenhum problema a pessoa querer isso ou aquilo de um jeito ou de outro. Não tem. A pessoa que quiser jogar o meu cenário, o meu sistema com as regras de sempre, vai obter o mesmo sucesso. Vai ficar do mesmo jeito. Vai rodar macio que nem um rocambole. Agora, a pessoa que quiser um pouco mais da presença de uma riqueza de jogo, não a riqueza de narrativa, porque a riqueza de narrativa pode ser só a historinha que o mestre ou o jogador quer contar, mas se a pessoa quer então uma riqueza de jogo, ela vai encontrar. Se ela quiser um canto da ficha para separar as moedas conforme os povos vizinhos, ela vai encontrar. Se ela quiser uma progressão de níveis que ela mesma controla na ficha de personagem, ela vai encontrar. Então, não tem assim um aprisionamento, sabe? O tesouro flui conforme o jogo flui. As coisas estão sendo colocadas com a intenção de que elas nunca sejam amarras, com a intenção de que elas sejam guias orientativos, e a progressão de níveis dos personagens ao longo da história torne-se uma consequência da experiência de jogo e não alguma coisa que você tem que buscar em específico. Da mesma forma, os tesouros e a variabilidade do mundo de jogo tudo são consequências, tudo está atrelado. Você chega ao determinado lugar porque é natural que você chegue ao determinado lugar. Você possui a oportunidade de chegar a um determinado tesouro porque faz sentido dentro do mundo de jogo que seu personagem chegue. Você não precisa forçar a barra, você não precisa criar situações específicas para os personagens. Aquilo a que os personagens estão submetidos, expostos, é aquilo que o mundo de jogo submete praticamente todo mundo ou expõe a todo mundo. Isso torna, no meu modo de ver, o jogo muito mais verossímil, muito mais previsível, muito mais planejável, muito mais desfrutável, né? Muito mais gostoso, um passatempo muito mais divertido de se buscar, se alimentar e se conduzir, e até de se apresentar às pessoas, né? Deixa eu ver o que mais que tinha para falar de tesouro, moedas, deixa eu ver o que mais. Ah, bom, a gente tem as clássicas aventuras que falam, por exemplo, dos direitos de posse, né? E aqui, gente, de novo, tá? Nós já estamos comentando de personagens que estão acima dos primeiros níveis, tá? 6º nível para cima, 8º nível para cima, tá? Ah, que tradicionalmente 9º nível fulano pode ter uma fortaleza e atrair seguidores. Olha, esse negócio de tabelar presença de fortuna, seguidor com nível é a pior ideia, tá? Então, o personagem vai ter acesso a uma fortaleza conforme as experiências de jogo delimitarem. Tem uma aventura antiga chamada Castle Caldwell, que é acho que é do Clyde Caldwell, que desenhou a parada. O castelo, na verdade, nem é um castelo, no meu modo de ver, é um casarão, né? E com um jardinzinho interno.
E a aventura é basicamente que os personagens são contratados para tirar de lá as pessoas que lá estão morando, pessoas, criaturas, coisas, perigos que lá dentro estiverem, a benefício do sujeito que aparentemente comprou o castelo, tá? Esse é o plot da aventura. E é basicamente isso, que se espera que você limpe a masmorra, volte no cara e ele paga os personagens por ter feito isso. Essa aventura, ela é basicamente os personagens agindo como reintegradores de posse, vamos chamar assim. Tem um prédio abandonado, várias pessoas se expuseram e se instalaram nele. Male, bem ou mal, são essas pessoas que o conservam. Algumas criaturas vivem lá dentro também. E agora vai chegar a polícia para poder mandar esvaziar a ocupação. É basicamente isso a aventura. Os personagens são a polícia. Essa aventura, ela tem um conjunto de oportunidades totalmente desperdiçadas. Por exemplo, se os personagens obtivessem essa fortaleza para si, porque essa aventura é aquela clássica assim, ó, vocês fizeram isso, agora vocês nunca mais vão ver esse cara que contratou vocês, vocês nunca mais vão vir aqui no castelo dele, vocês nunca mais vão ter nada a ver com nada, então, vida que segue. Da minha maneira de ver, essa aventura poderia ser assim, ó, o sujeito que é o proprietário da parada pede aos personagens que limpem a parada. Quando os personagens chegam lá, isso é uma alternativa, tá, gente? Tem várias maneiras de se chegar ao final. O caminho do meio que eu gosto é esse aqui. Quando os personagens chegam lá, eles encontram comerciantes, fiéis, sacerdotes, né? Bandidos e outras pessoas, né? Marginais, sei lá, salteadores e criaturas naturais que ocuparam esse castelo, né? Que vivem ali relativamente organicamente, né? Os personagens podem, por exemplo, entrar num acordo com esse pessoal, limpar o castelo mesmo, reconstituir, reformar, e aí eles voltam pro cara que é o dono da parada e afirmam a ele que o objetivo está concluído e a fortaleza está recuperada, o castelo, o fortinho está recuperado, e que tem a questão das pessoas que lá já moravam que querem continuar vivendo lá. Aí você começa uma negociação com o sujeito que é o proprietário da parada. Pra que esse cara, que é dono ali, o nobre ali daquela região, dono daquelas terras e de todas as construções sobre ela, pra que ele quer esse castelo? Qual que é a função dessa posse para ele? Ele quer estabelecer uma espécie de parada, entreposto, uma taverna grande com uma estalagem nesse forte, uma que seja grande, uma que seja de grande capacidade. Essa que é a intenção dele. Então, em princípio, para ele, não tem problema se os personagens e essas pessoas pegarem esse castelo, tá? E administrarem subjúdice, vamos falar assim, né? Então, o castelo não começaria como sendo uma coisa dos personagens, seria algo como um contrato, um acordo que eles firmam de direito, né, uma cessão de patrimônio, para eles utilizarem da maneira que eles acharem mais conveniente. E o cara dando essas dicas, ó, eu preciso disso, disso e disso, beleza. Na hora que os personagens têm essa confirmação, vamos dizer, essa carta, esse permisso, né, para se instalarem lá, eles ganharam um tesouro dos mais, financeiramente falando, dos mais benéficos. Eles adquiriram o reconhecimento, não importa o nível dos personagens não, tá? Isso tudo é o tipo de coisa que você define dentro do jogo, na narrativa. Os personagens adquiriram direito e obrigação de proteger aquele lugar e controlar seus lucros. Dessa maneira, os personagens podem começar a ver colonos reassentando as terras férteis em volta do castelo, que agora está reativado, não está mais do jeito que estava antes, não é mais um antro de bandidos ou pragas ou maldições ou o que quer que seja. Não, o castelo agora está delegado aos delegados do condestável, né? Aos secretários do prefeito, vamos chamar assim. Então os personagens agora
começam a jogar um pedaço do jogo que tem mais a ver com a administração de domínios, que tem mais a ver com as relações que eles estabelecem a partir daquele ponto com as pessoas que por ali passam, que por ali chegam, que tem ali como destino, e com as outras pessoas que são do círculo desse prefeito, que são seus outros secretários e cuidam de seus outros fortes, de seus estábulos, o que quer que seja, né? E aí, nesse sentido, cabe aos personagens contratarem alguém para administrar o negócio ou administrar por si só, porque tem gente que não quer jogar esse pedaço do jogo. Então o que você faz? Não, você cria um PDM fictício, um secretário do secretário, subsecretário, e o que o subsecretário faz é dar o destino e lidar com o trem no bastidor. Os personagens participam basicamente decidindo por uma coisa ou outra que aparecer, de decidir um problema ou outro que seja maior, que requeira realmente atenção. O dia a dia é tocado pelos subsecretários, né? Então, assim, é um tesouro fabuloso que não precisa imobilizar os jogadores naquela experiência de jogo típica de jogar uma campanha de administração de recursos, mas está ali conforme os níveis avançam. Por quê? Não, porque os personagens às vezes vão querer jogar com personagens de poder mais elevado. Eles vão querer ter essa experiência. Então, meus queridos, por hoje é isso. Agradeço demais a paciência. Curta, dá o like, assina, compartilha aí a palavra para você fortalecer aqui o meu rolê, meu corre. Grande abraço, gente. Para quem está ouvindo no dia, ótimo domingo, ótima semana. Até a próxima.